Nesses 10 anos aí de Riot aqui no Brasil, o que é que você considera que foi, se tiver uma ou se tiver várias, as maiores mudanças, assim, as maiores evoluções que você enxerga a Riot fazendo nesse percurso de 10 anos, assim, o que mais vocês aprenderam nesse tempo todo? Cara, tem uma coisa que eu não sei se é um aprendizado apenas, mas é uma missão nossa, que é de ouvir, né? A gente sempre fala de colocar o jogador no centro de tudo, mas para isso você tem que ouvir. Você tem que ouvir a comunidade, você tem que entender o que ela tá falando e não só ouvir, mas agir, né? Aí alguém fala, pô, mas tem que agir amanhã. Claro, você tem que sempre ter uma agilidade, agir no tempo, mas você também tem que agir com qualidade. Então a gente ouve a comunidade falar, puxa, eu quero ter acesso a esse evento, eu quero ter mais coisa em game, etc. Daí a gente sempre se pergunta, será que esse é o caminho na nossa reação? Será que não tem tantas outras coisas que sim, eu posso fazer dentro do jogo e fazer fora dele? Né? Porque a comunidade se realize também, né? Até a campanha do League 10, ela vem muito nessa linha. A gente pensou numa campanha que fosse, que nos desse condições de celebrar os 10 anos da nossa presença aqui, né? Do início do nosso servidor aqui no português, no Brasil, né? Brasileiro-português. E que celebrasse os jogadores atuais, aqueles que passaram, mas que também desse para aqueles que a gente está recebendo uma chance de conhecer outras tantas coisas. Então teve ativação em jogo, a gente teve conteúdo, né? Foram emotes, ícones, teve muito meme em torno, né? Isso deu uma confusão lá fora. Você sabe por quê, né? Não sei, me fala aí. Tem muito mono champion que queria os ícones. Queria os nossos, mas queria os nossos. Não, mas tem gente que tentou transferir de todas as formas, viu que era difícil. Mas é só mas depois a gente liberou, né? Depois liberou, mas inicialmente quando saiu eles falaram, é pro Brasil só? Manda aquele outrage. Mas o mundo sempre quer as nossas coisas, né? Nossas intros, nossas aberturas. É sempre aqui. A galera ficou com muita vontade de ter os ícones. Mas porque a gente sabe que sim, o conteúdo em jogo, ele é super importante. Ele para quem joga, né, para esse jogador que tá conosco há uns 10 anos ou mais tempo, ele é um mérito, né? É um símbolo, né, de reconhecimento. Agora, a gente começou a pensar, e não só agora, né, até antes dos 2019, quando a gente celebrou os 10 anos de League no mundo. Bom, vamos pensar em coisas que também deem para a comunidade chance de se identificar. Nessa mesma campanha, né, a gente expôs, né, planejou, construiu, enfim, 4 murais em capitais diferentes pelo país. Murais que trazem com artistas locais, enfim, cada um com a sua estética, representações da nossa propriedade intelectual do League, né? Então, são personagens que são mais jogados naquela região, naquela capital, por determinados jogadores que ali estão. A gente fez uma curadoria de quem eram esses jogadores. Olha aí, quais eram. Não sabia disso não. Exato, quais eram os campeões com os quais eles mais jogavam. A gente buscou artistas que também tivessem identidade com o League of Legends e fez esses murais. Uma coisa que também, não sei se vocês sabiam, quando a gente terminou os murais, a gente adicionou ali em algumas partes mais visíveis dele um QR Code que quando você, enfim, apontasse seu celular e acessasse, você entraria num site que você tinha uma listagem de outros tantos artistas que estavam expondo a sua arte, expondo, enfim, produtos associados ao League of Legends e que pudessem ser adquiridos através do site. Então, olha só que legal, a gente fez uma coisa que era física, né? Só pegando o exemplo que esse foi dos murais, que você conseguia olhar, tirar uma foto, se identificar, mas tentou ali montar uma conexão com o digital, que não era só in-game, mas ainda assim digital. Por quê? Porque a gente está pensando em acessibilidade, democratização da conversa, né, do acesso àquele conteúdo. Então, é uma coisa muito pensada. E aí eu volto a amarrar coisas que a gente se orgulha, né, e aprendemos. A gente aprendeu a sair fora da caixa. Né? A gente não quer só fazer o conteúdo que está ali dentro do jogo. A gente quer sair dele, trazer, seja para o físico, mas ainda mantendo com o digital para dar acesso e pensar louco. Né? Pô, traz aqui, vamos pensar nesse artista que compõe. Pô, legal, esse artista ele fala para a comunidade. Você falou do Pentakill. Puta, ele vai falar para uma comunidade ou um corte dela. Mas ao mesmo tempo, a música é tão bacana, é tão inspiradora que fala para aquele que não gosta do gênero. Mas tá ali, tá falando. Então a gente quer isso, sabe? É gerar coisa que saia do óbvio e que ao mesmo tempo dê para a comunidade essa chance de se identificar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu senti muito isso, principalmente nesses últimos anos aqui, 2, 3 anos, uma aproximação da Riot com a comunidade, sabe? De escutar e fazer, né? Mostrar que tá ali, trazer para perto, abraçar, incluir nos projetos, homenagear. Eu acho que nessa trajetória a Riot vem aprendendo muito a dar um destaque maior para
o player. Porque, no final das contas, eles são tudo, né? E eles são a base. Se não tivesse uma comunidade que apostasse no nosso trabalho, a gente não existiria. Exatamente. Eu sou meio contra quando fala assim, foi a empresa que gerou a comunidade, foi a empresa que construiu a comunidade. Eu acho que não. Na verdade, a empresa ela traz algo com qual a comunidade se identifica. E a partir dali, a comunidade se cria, a comunidade cresce. Sejam influenciadores, criadores de conteúdo, atletas profissionais, todos eles são membros dessa comunidade, eles que constroem ela. E a gente, claro, tá ali para continuar investindo, continuar suportando. E é um pertencimento diferente, porque assim como o Shep, como o Prieto, eu joguei outros jogos na minha vida, tem outros jogos que eu gosto bastante, mas alguns chegaram perto disso, né? O seu, inclusive, é o mesmo que o meu, chegou perto, mas o pertencimento à comunidade do LoL é diferente. É surreal, É algo que é praticamente inexplicável. Eu acho que nem vocês devem entender direito de tão viral que a coisa é. Não só, tipo, do jogo em si, mas mais de como a identificação da pessoa com o jogo acontece. Porque é algo mágico, não tem outra palavra. Eu acho que o grande ponto é assim, por exemplo, a gente jogou outros jogos e a gente se apaixona muito pelo jogo. Sabe, assim, a história, é a lore, é o não sei o que. Nossa, que jogo bem feito, que... Mas o LoL, você não se apaixona só pelo League of Legends. Você se apaixona pelo conjunto, sabe? Você se apaixona pela conexão, pelo amigo que você faz, pelo que você tá jogando. É isso, eu não consigo explicar. É difícil A minha relação com o LoL, e acho que é de todo mundo, uma coisa que enquanto a gente tá aqui discutindo, eu tô olhando e o chat tem um monte de gente, eu comecei a jogar tal ano, hoje eu tô com 15. Comecei a jogar, tem uma pessoa com 40 aqui no chat, sabe? Eu comecei a jogar lá no beta, o cara joga há 13 anos, sabe? Ele tá com 40, e tem um com 15 que ele começou a jogar com 12. Então, sabe, vários aspectos e todo mundo falando dessas experiências. É transcendental, sabe? Você sabe que eu gosto dessa palavra, o transcendental, eu também uso visceral, né? Porque acaba entrando de um jeito na tua vida que é difícil de explicar. Mas também, ouvindo um pouco do que o Diogo tá falando aqui, eu acho que tem alguns detalhes que ajudam a gente chegar lá, né? Um detalhe, por exemplo, a gente tem um time de atendimento ao jogador, né? O Player Support. Cara, eu sou suspeito que eu comecei em Player Support quando entrei na empresa. Então... Que doideira. O cara, nosso Country Manager, ele entrou como gerenciamento do Player Support. Olha essa história é foda, sério. Eu vou chegar lá, mas assim, você sabe que pra mim o atender o jogador é a parte, uma das mais importantes, se não, né, a mais do nosso trabalho, atender, né, servir. E você sabe que enfim, a gente tem um bom número de profissionais, né, que trabalham nessa frente, e a gente sempre toma um cuidado muito particular de selecionar aqueles que jogassem League. Aqueles que tivessem uma identidade com o jogo, de modo que na hora que estivesse se relacionando com o jogador, que está lá com uma dor, que está com uma dúvida, que está com uma reclamação, que também às vezes está assim com elogio, por que não? Mas enfim, pudesse falar a mesma língua, né? Falar, pô, eu vi que você jogou com esse campeão, olha só, e às vezes ele fala um pouco da história dele também para quem ele está atendendo naquele momento. São esses detalhes que fazem com que a gente também, né, crie essa identidade tão forte que tem. Vou fazer o meu relato aqui, pelo lado positivo nesse caso. Eu sei que tem gente que reclama, que fala, o ticket não funciona, ou coisa do tipo. Assim, o reporte pós-partida, às vezes ele tem melhorado bastante. Hoje eu joguei 4 jogos hoje, né? Segunda partida eu dei um reporte, na quarta, quando terminei, tava lá. Eu fiquei, tá melhor. Quentinho no coração, tá melhor. Aquele ban na minha Mas tela eu vou te cara que é diferente. Esse reporte final de partida é uma coisa, quase um automatizado. O ticket é outra. O ticket, não sei se vocês vão ter história sobre isso, mas eu tenho até uma recente. Que eu tava jogando, no caso, agora não tô tendo mais tempo, mas ano passado eu tava jogando Legends of Runeterra no final do ano. Eu tinha um problema com Legends of Runeterra que ele ficava caindo. E eu falava, gente, não, tem alguma coisa muito errada. Porque por que no LoL tá suave, todos os jogos suave, e nesse aqui o jogo ele só frisava. Liguei pro meu provedor de internet, não consegui, eu fui atendido por um Fiddlesticks. Fiddlesticks de festa. E eu falei, mano, não é possível que esse palhaço vai resolver um problema. Tipo, literalmente, festivo. E o cara foi, apesar das brincadeiras, que é pra dar uma graça, o cara foi super assertivo e resolveu no primeiro ticket, assim, devolveu, passou o que tinha que fazer, resolveu imediatamente. Então, por mais que o pessoal fale assim, tem tal problema, não resolve, as últimas vezes que eu tive que abrir um ticket com a Riot, todas foram, não foi necessariamente pro LoL, né, foi pro lore. Todas foram muito assertivas e rápidas, o cara respondeu praticamente no mesmo dia. Foi o ticket, pra mim e pro meu grupo de amigos que jogamos junto, que fez a gente começar a comprar RP todo mês. Por quê? Porque eu abri um ticket por causa de uma partida que a gente tava jogando em conjunto, e foi eu não lembro do que foi. Mas no dia seguinte tinha resposta personalizada, explicando o que tinha acontecido e blá 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 blá.
E tinham... Eu não lembro direito o que foi, mas eu tirei o print, mandei no grupo e falei, olha isso. Aí todo mundo, caraca, o jogo, tipo... É de verdade, Prestou tem contas, pessoas trabalhando pra que tudo aconteça. Aí a gente falou assim, é honesto, o jogo é de graça, a gente tem que pagar esse povo de algum jeito. Vou comprar RP. E aí a gente ficava puto. Quando eu conheci o chefe, eu só brigava com ele. Eu falava assim, não é possível a Riot não vender coisas de League of Legends no Brasil. Como que não vende? Eu quero gastar dinheiro com a Riot. Por que não vende? Não sei o quê. E não vendia e tudo mais, e aí eu comprava só RP. Até que aí um brother meu foi pra Califórnia, aí foi no estúdio da LCS. E aí me trouxe inclusive uma Vi Unlocked. Que legal. Melhor presente que alguém já trouxe de viagem pra mim. Obrigado, valeu.